Olá amigos do YouTube, e aí, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos saber por que o 747 tem um segundo andar, por que a maioria das aeronaves não tem esse segundo andar e por que ele foi o primeiro da aviação comercial a utilizar um deck superior. Bora descobrir essa curiosidade? Solta a vinheta e bora pro vídeo. Para entendermos por que o 747 tem esse segundo andar, que muitos chamam de deck superior, primeiro precisamos entender o motivo do desenvolvimento da aeronave, ou seja, por que ele foi criado. Muitos acreditam que o 747 foi desenvolvido a partir de uma demanda e que seu projeto foi feito do zero. Em partes, essa ideia está correta, mas não totalmente. Isso porque realmente o 747 foi desenvolvido para suprir uma necessidade da época. Nos anos 60, as companhias queriam aeronaves maiores para que mais passageiros pudessem ser transportados em menos voos. Um dos grandes visionários dessa necessidade era Juan Trippe, que era o presidente da Pan Am na época. Foi ele e sua equipe que auxiliaram a Boeing no desenvolvimento do 747. E talvez essa grande parceria entre fabricante e companhia aérea seja um dos motivos de grande sucesso desse gigante. Afinal, ele foi desenvolvido sob supervisão de um de seus maiores utilizadores, que foi a Pan Am. Até aí, beleza. O problema é que quando Juan Trippe fez a solicitação de uma nova aeronave que resultou no 747, a Boeing não tinha nenhum projeto daquele porte em andamento. Mas será que nas gavetas da empresa não tinha algum projeto guardado, esquecido no tempo? Será que a Boeing não tinha um pré-projeto? Ela tinha, e agora que eu conto outra parte dessa história. Agora nós vamos até 1963. Naquele ano, a Força Aérea dos Estados Unidos percebeu que precisaria de um avião cargueiro maior. Na época, o C-141 era o seu principal cargueiro. A USAF então definiu características e propriedades de sua futura aeronave. Deveria ter capacidade para transportar até 84 toneladas, quer dizer, pelo menos 84 toneladas. Voar a 925 km por hora e ter autonomia de no mínimo 9.300 km quando estivesse carregado com 53 toneladas. O compartimento de cargas deveria ter pelo menos 5,1 metros de largura, 4,1 de altura e 30,5 de comprimento. A motorização utilizada deveria ser nova. Um novo motor deveria ser desenvolvido para a aeronave. Teria que ter um consumo de combustível razoável, que tornasse a utilização do novo cargueiro viável. Na época entraram na disputa como fabricantes da nova aeronave a Douglas, Boeing, General Dynamics, Lockheed e a Martin. No desenvolvimento do motor entraram na jogada a GE, PW e a Curtiss. Na primeira seletiva de projetos, realizada pelo USAF, sobraram apenas a Douglas, Boeing e Lockheed no desenvolvimento da nova aeronave, e no desenvolvimento dos motores ficaram apenas a GE e a PW. Quando os projetos finais foram entregues ao USAF, eles eram muito parecidos. Agora vem uma informação importante: todos eles tinham um segundo andar. Isso porque a fuselagem precisaria estar livre para que o embarque de grandes cargas fosse realizado pela parte frontal, ou seja, a cabine teria que ser montada um nível acima para não atrapalhar o embarque de grandes cargas. E é por isso que os projetos, os três, contavam com um sistema de controle acima do andar inferior, e por isso essas aeronaves teriam um segundo andar. E é aí que vem a origem do segundo andar do 747, mas continuamos na nossa história. Porém, o projeto escolhido nessa disputa foi o que originou o C-5 Galaxy, pertencente a Lockheed. Isso porque o projeto era o mais barato e era o que casava melhor com o motor escolhido, que era o motor CF680 da GE. Assim, a Boeing perdeu uma grande disputa que, caso tivesse vencido, teria sido muito boa financeiramente para a empresa. Sendo assim, com a derrota, a empresa engavetou o seu projeto. Ou seja, a Boeing tinha lá em uma de suas gavetas um projeto de um grande cargueiro que estava guardado, e mal ele sabia que nos anos seguintes seria utilizado. Agora voltamos ao nosso amigo Juan Trippe.
Foi graças a Juan e sua visão que a Boeing percebeu que poderia reutilizar o projeto perdido lá na disputa pela nova aeronave da USAF para atender à solicitação do presidente da Panam. Bingo! Mas claro, o projeto teria que passar e passou por diversas alterações. Uma delas, e significativa, foi o encurtamento do andar superior, que inicialmente iria até as asas, e que agora seria reduzido severamente, porém seria mantido, e é o que existe hoje nos Boeing 747. Aqui outra história se cruza. Perceba, o DNA do 747 é de cargueiro, ou seja, a Boeing aproveitou o projeto que estava engavetado e perceba, o 747 tinha e tem um DNA de cargueiro que vem lá dos seus primórdios. E a Boeing, que não é besta nem nada, aproveitou isso. De que forma? Quando ela desenvolveu o 747 de passageiros, ela já estava naquela época preparada. Caso o 747-100 de passageiros não tivesse emplacado, ela teria desistido da versão de passageiros, pelo menos na primeira versão, e convertido todos para cargueiro, e assim entrando no mercado das companhias cargueiras que estava em expansão naquela época. Ok. Explicada a história então, não é mesmo? Agora sabemos que o segundo andar do 747 é originário justamente desse projeto lá dos anos 60, que foi fruto da derrota de uma Boeing em uma solicitação da USAF. Ok, explicada a história, agora sabemos a origem do segundo andar do 747. Você sabe que ele só existe porque o projeto do 747 foi reaproveitado de um pré-projeto onde a Boeing foi derrotada em uma disputa. Agora, por que a Boeing reaproveitou esse projeto? Ela não poderia ter feito um novo e esquecido esse grande projeto lá em uma das suas gavetas? Na verdade, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: a Panam foi a grande parceira da Boeing lá nos anos 50 e nos anos 60. Foi a cliente de lançamento do 747, portanto, a grande parceira e apoiadora da Boeing nesse projeto. E isso fica provado no contrato assinado na primeira encomenda feita pela Panam de Boeing 747. A Panam, de uma vez só, encomendou 25 Boeing 747-100 de passageiros. Esse contrato valia 595 milhões de dólares. Naquela época, esse valor era um absurdo, era inestimável. Portanto, o contrato significava muito para a Boeing. Na época, foi uma festa para a empresa. Porém, em contrapartida, claro, a encomenda era grande, mas ela queria que essa encomenda fosse entregue rápido. Ela deu apenas 28 meses para a Boeing entregar as primeiras unidades. O que são 28 meses no desenvolvimento de um avião? Nada, é muito pouco tempo, visto que você precisa fabricar o avião, adaptar ou até mesmo fabricar um motor para a aeronave e ainda certificar, que às vezes se torna um dos processos mais difíceis. Portanto, tinham 3 etapas extremamente difíceis e a Boeing sabia que 28 meses para começar um projeto do zero era muito pouco tempo. Então, aquele projetinho que estava guardado lá nas gavetas da empresa caiu no colo da Boeing e olha, deu certo do início ao fim, porque ele tinha um DNA de cargueiro, dava a opção de ser convertido de passageiro em cargueiro. Sim, ela perdeu a concorrência pelo USAF, mas acabou utilizando o projeto em uma das aeronaves de mais sucesso na aviação comercial. Portanto, o 747 teve muita sorte envolvida, mas também foi ralação e trabalho da Boeing. Agora, uma outra história que a gente precisa comentar aqui. Uma coisa, eu vou fazer um comparativo, tá, do C5 Galaxy com o Boeing 747 para que vocês percebam as semelhanças entre os dois. Futuramente eu vou fazer essa comparação, mas aqui a gente precisa deixar uma coisa bem clara, porque muitas pessoas comparam a 380 com o 747. Pois é, agora você sabe que o 747 ele tem um DNA de cargueiro lá que vem lá da versão 100. Daí a facilidade de conversão de passageiros para cargueiro. Portanto, ela é uma aeronave que já vem com isso carregado em seus projetos. Essa facilidade de conversão. Isso infelizmente não aconteceu com a 380 e por isso a grande dificuldade.
Eu particularmente gosto das duas aeronaves, admiro as duas, fico triste pelo A380 não poder ser convertido em cargueiro, porém tenho que elogiar a Boeing pela tática e saber aproveitar o projeto e ainda deixar ele aberto tanto para cargueiro como para passageiro. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Se inscreve no nosso canal, um forte abraço, deixa o like, sugestões nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui as curiosidades são assim, a gente traz a história, a gente apresenta para vocês e transmite conhecimento. Um forte abraço, sugestões de temas aí nos comentários, se inscreve, ativa o sininho e tchau!